Boa noite, meus amores. Olá, tudo bem para você que está chegando aqui devagarinho no Rosas da Mediunidade. Hoje é segunda-feira, 8 horas aqui, horário de Manaus, e 22 horas, horário de Brasília. E você já sabe que toda segunda-feira nós estamos aqui sempre juntos para aprender um pouquinho com o livro dos médiuns no Rosas da Mediunidade. Oi, meus amigos queridos, José, Ana Paula, Jana, May, aqui Ney, Hiradeli, Débora, Iraja, Soraya, meus amigos já de toda segunda-feira, de terça também, tem muita gente que está aqui também sempre às terças-feiras no Rosas do Evangelho. Outras pessoas que eu não conheço ainda estão chegando aqui, pessoas novas na nossa live, sejam todos bem-vindos. Que bom sempre estar realmente junto com vocês para que nós possamos aprender um pouquinho sobre o livro dos médiuns. Hoje nós vamos estudar sobre psicografia, capacidade de escrever a mensagem da espiritualidade. Oi, Rosângela, Gustavo, Cláudia, tudo bem, meus amores? Rafa, sejam todos bem-vindos. Sueli, olha, muita gente entrando, que bom. Meus amores, hoje o estudo é muito interessante, eu sei que vocês vão gostar. A mediunidade de psicografia, normalmente nós temos muitas dúvidas, muita curiosidade sobre esse tipo de mediunidade, então hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema. Esse capítulo de hoje, que é o capítulo 13, oi Bruninha, tudo bem, Marisa? Esse capítulo nós não vamos, digamos assim, esgotar o tema. Ok? Quando nós formos estudar no capítulo 15, os médiuns psicográficos, nós vamos voltar a esse tema e aprofundar ainda mais, tá bom? Então não fiquem preocupados que hoje nós vamos começar, já vamos ver muita coisa e depois vai haver mais conteúdo para o nosso aprendizado, tá bom? Raquel, Maria, Mara, meus amores, mais uma vez bem-vindos, Messias, ao nosso estudo. Vamos então fazer a nossa prece, a nossa oração, nos conectar um pouquinho com a espiritualidade amiga que seguramente já está presente aqui conosco para iniciarmos o nosso estudo, tá? Vamos lá, meus amores? Então vamos fechar os nossos olhos, todos vocês também. Se concentrem, se coloquem em sintonia com a espiritualidade amiga, peçam o amparo dos amigos espirituais de vocês, para que todos neste momento façam-se presentes ao nosso lado, nos envolvendo em vibrações salutares, em vibrações de amor e de paz, aproveitando a oportunidade que estamos aqui concentrados para estudar um pouquinho sobre a mediunidade. Nesse momento, que eles aproveitem para nos orientar, para nos intuir bons pensamentos, para renovar as nossas energias espirituais, fazendo com que esse período de estudo seja também um momento de tratamento e de auxílio espiritual para cada um de nós, porque sabemos, Mestre, que somos muito imperfeitos e necessitamos constantemente do Teu amparo e do Teu auxílio. Então que Tu possas ficar conosco nesta noite, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, meus amores. Olha, Vivi, oi Vivi, minha linda, entrando, Ana, Diogo, vários corações também entrando. Meus amores, então, reforçando, nós vamos estudar hoje o capítulo 13, Psicografia, capítulo 13, da segunda parte do livro dos médiuns, tá bom? Oi, boa noite, Alessandra, voltando praque, é isso? Eu acho que é. Olha, muita gente mandando coraçãozinho, acenando para nós, que bom. Olha aqui, colocando saudades desse encontro. Eu também, já fico com saudade. Quando termina o nosso encontro de segunda e terça-feira, eu digo, mas calma, daqui a uma semaninha chega de novo, tá bom? Meus amores, então vamos começar.
Vejam, eu vou bem além hoje. O capítulo de psicografia, ele, digamos assim, ele se restringe. Oi, prima, Fernandinha, prima, minha linda, tudo bem? Ele vai explicar um pouquinho, só mais a parte técnica, tá? Dizendo como começou a mediunidade, digamos assim, a utilização da psicografia e como ela se desenvolveu, lá naquele início ainda nas mesas girantes. Só que nós vamos mais além desse capítulo, tá bom? Eu vou aprofundar mais e quando estudarmos de médiuns, psicógrafos, vamos aprofundar ainda mais. Então, o que nos diz Allan Kardec no início deste capítulo sobre psicografia? Ele vai nos falar como que na realidade passou das mesas girantes que davam batidas, que era a tipologia na realidade, como passou da tipologia, que eram as batidas, para a psicografia. Então ele mostra que, na realidade, nós sabemos que quando as comunicações eram, que nós já explicamos isso nas aulas anteriores, que as comunicações eram de letrinha por letrinha, através das mesas que batiam, o número de batidas correspondente a cada letra, aquilo ali era muito lento. E aí o que aconteceu? Os próprios espíritos, vejam bem, eles sugeriram aos médiuns que eles pegassem uma cestinha de vime, aquelas cestinhas pequenas, nada grande, tá? Que ele pegasse uma cestinha, que preso a essa cestinha, eles colocassem um lápis e que aquele lápis, eles colocassem a cestinha na mesa, o lápis ficasse, digamos assim, pronto para uma escrita num papel e que o médium colocasse as mãos naquela cestinha, certo? E aí o que aconteceu? A partir dessa orientação dos próprios espíritos, é interessante colocar que os espíritos deram essa mesma orientação em várias partes do mundo. Não foi apenas para alguns espíritos que atuavam junto a Allan Kardec, não. Essa comunicação ela foi dada de forma concomitante em várias partes do mundo, dizendo, deixem as mesas girantes, não precisam mais das mesas girantes. Vocês vão pegar a cestinha, colocar esse papel preso na cestinha e ela vai ficar em cima de um papel e o médium vai colocar as mãos na cestinha. E aí, o que aconteceu? As cestinhas, sob o efeito dos médiuns, começaram a se movimentar e começavam a escrever já palavras, frases, muito diferente da tipologia que eram as mesas girantes desbatidas, ok? No primeiro momento, Allan Kardec fala aqui que eles utilizavam o que eles chamaram aqui de cesta peão. Olha, muita gente entrando aqui, tá, meus amores? Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão adentrando agora, nós estamos falando sobre psicografia, capítulo 13 do Livro dos Médiuns, ok? Estou explicando como é que iniciou a psicografia, como saíram das mesas girantes e das batidas para a psicografia. Então, ele chamou o primeiro tipo de cestinha de cesta peão. Por quê? Para vocês terem uma ideia, vou tentar reproduzir aqui para vocês. Quando o lápis ou a caneta estava preso na cestinha, que o médium segurava, ia escrevendo, ele não segurava na caneta, ele segurava na cestinha. E a cestinha ia escrevendo e ela ia fazendo esse movimento aqui, entendeu? Ela ia rodando, esse movimento rotativo. Então, o que acontecia? Fixa nos comentários o tema. Tu sabe, Bruna, eu não sei fazer isso, eu já vi outras pessoas fazendo isso, eu ainda não aprendi a colocar o tema nos comentários. Mas eu tenho que digitar, se eu digitar eu paro de falar, e aí eu não consigo ver vocês. Enfim, eu não sei como fazer isso, ainda vou aprender, prometo que eu ainda vou aprender para colocar o tema, tá bom? Me desculpe, mas eu ainda tenho muita coisa para eu aprender aqui nas nossas lives, mas o tema é psicografia, ok? Então, meus amigos, vejam bem. À medida que começava a cestinha a escrever, ela ia escrevendo nesse movimento rotativo. Então, os textos não saíam de forma horizontal, eles saíam desta forma. Então, o médium, para que ele pudesse ler, ele tinha que fazer isso aqui. Ele ia virando a página para que ele pudesse compreender o texto, a mensagem que estava sendo dada, transmitida, ok?
Bruna, depois eu mando um áudio explicando. Ai, Bruninha, muito obrigada mesmo. Eu adoro, vocês me ajudam muito, tá? Eu realmente vou querer, se você me mandar hoje, eu prometo que amanhã na Rosas do Evangelho eu já coloco o tema, tá bom? Pois é, então o que acontece? Então, para ler, ele precisava fazer isso, porque a mensagem saía redondinha. Claro que era mais difícil, não tinha interrupção entre uma palavra e outra. Então, por exemplo, se eu queria escrever uma frase, eu tinha que escrever tudo junto, não parava, as palavras não tinham interrupção entre uma palavra e outra. Então, só o médium, mais ou menos, que conseguia decifrar aquilo ali. Até por uma intuição dele, ele sabia o que o médium, o que o espírito queria, qual era a mensagem que ele queria transmitir, certo? Então, esse foi o primeiro tipo de psicografia. Aí começou a evoluir e veio o que nós chamamos de cesta de bico, tá? Allan Kardec dá essa denominação. Então, ele diz o seguinte, que adaptava na cesta uma haste de madeira e essa haste de madeira, ela ficava inclinadinha. Então, aqui está a cestinha e ele colocava uma haste de madeira inclinada, fazendo sair ao lado dessa haste de madeira, em torno de 10 a 15 centímetros, ok? Um lapisinho bastante longo para que a ponta repousasse sobre o papel. Então, ele tinha a cestinha, colocava essa haste de madeira de forma inclinada e depois ela prendia o lápis. E aí, da mesma forma, o médium segurava na cestinha e começava a escrever. Nessa situação aqui, diferentemente da cesta peão, o texto já começava a sair de forma horizontal, ok? Não mais de forma de roda, né? De círculo, como na cestinha peão. Então, é claro que aqui já era muito melhor. Por quê? Primeiro, além da escrita ser de forma horizontal, dava-se interrupção entre as palavras. Então, as palavras não eram todas unidas de forma, como se fosse uma coisa só. Então, havia, na realidade, a interrupção das palavras. As palavras, então, portanto, eram separadas e as linhas não eram em espiral. De modo que a escrita ficava como na escrita atual, na escrita comum, certo? Então, vocês percebem que já foi evoluindo. A partir daí, evolui também. E da cestinha passou-se para uma prancheta. Então, percebeu-se que não havia mais a necessidade de se colocar a cestinha. Se colocava uma pranchetinha e da mesma forma, nessa prancheta, se colocava ali o lápis e ele começava a escrever. Até que se evoluiu para o que nós chamamos de psicografia direta ou manual. Essas psicografias que existiam com as cestinhas ou com as pranchetas, Allan Kardec chama de psicografia indireta. Então, quando vocês ouvirem psicografia indireta, é essa psicografia obtida por intermédio das cestinhas ou das pranchetas, ou de qualquer outro objeto intermediário entre o médium e a caneta. Pode ser uma cesta, pode ser uma bolsa, qualquer coisa, na realidade qualquer coisa. É apenas, na realidade, um apêndice da mão, porque não é a prancheta, a cestinha, não traz efeito nenhum na prática para a psicografia. É apenas, digamos assim, um meio onde pouco a pouco se foi evoluindo das mesas girantes até chegar na psicografia direta, mas não faz a menor diferença. É um apêndice da mão. Então pode ser o objeto que for, ok? E aí, realmente, foi quando nós chegamos na psicografia direta, que é quando o médium diretamente segura na caneta, no lápis, no que for, e começa a escrever. E nisso aí é um processo, tá? Claro que a psicografia direta é a mais usual atualmente, na realidade é a única praticamente que existe, muito mais prática, muito mais rápida e muito melhor. Então, depois que se chegou a conhecer a psicografia direta, não se utilizou mais a psicografia indireta, porque ninguém, claro, que normalmente se vai evoluir no processo de comunicação com os espíritos. E aqui, na realidade, começa o assunto que nós vamos, digamos assim, além do que está aqui no nosso capítulo. Deixa eu só ver a Bruninha colocar aqui. A Bruninha colocou, hoje em dia não se usa mais essas psicografias indiretas? Não. Na realidade, não há necessidade, a não ser, Bruna, vamos lá, a não ser que algum médium que não tenha estudo, não tenha conhecimento, não entenda muito disso,
possa, por alguma razão, pegar essa cestinha porque ouve falar ou porque, enfim, porque não tem conhecimento. Porque se tiver um mínimo de conhecimento, ele automaticamente já pega um lápis, uma caneta, pode até, por exemplo, psicografar no computador. Vocês sabiam disso? Hoje em dia, com os meios tecnológicos, eu conheço médiuns, psicógrafos, que, por exemplo, estavam digitando, fazendo um trabalho no computador e perceberam a influenciação de espíritos. E aí, naquele exato momento, começaram a digitar a mensagem psicográfica do espírito. Era uma mensagem de psicografia? Era. Só que, em vez de estar com o lápis e a caneta, já estava no computador. Tá bom? Então, isso também está acontecendo, isso já me chegou ao conhecimento. Então, a gente percebe que à medida que os meios de comunicação, tudo evolui, até a comunicação com o plano espiritual evolui, tá? A May coloca, já presenciei uma psicografia direta, muito emocionante, principalmente o texto, sem dúvida nenhuma, são textos belíssimos e nós vamos justamente estudar quem são os espíritos que normalmente se manifestam por psicografias, tá? Porque nós temos vários outros tipos de mediunidade. E aí, será que espíritos inferiores, infelizes, imperfeitos, normalmente utilizam a psicografia ou não? Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo de hoje, ok? Olha aqui a Caroline falando não sabia da possibilidade de digitar. Exatamente, interessante, né? Tudo evolui. Vejam, meus amores, olha o que acontece. Lei do progresso, exatamente, Débora, lei do progresso. Aí, Kardec vai nos mostrar, ele nos fala de forma muito en passant, neste momento. Ele vai especificar o que eu vou dizer agora no capítulo 15. Que ele vai dizer o seguinte, que existem tipos de médiuns psicógrafos. Existe a psicografia chamada mecânica, semimecânica, intuitiva, de pressentimentos e de inspiração, ok? Eu vou falar rápido sobre o que elas são, porque nós vamos detalhar isso no capítulo 15, e não é esse o foco hoje que eu quero dar no tema de psicografia. Mas vejam, médiuns, psicografia mecânica, é aquela que o médium, ele não tem consciência do que ele escreve. Ele escreve de forma maquinal, a sua mão recebe o impulso do espírito, então ela se movimenta, ela escreve, ele fica inconsciente, ele não sabe o que ele está escrevendo e ele só vai tomar ciência da mensagem, do conteúdo da mensagem, quando ele retorna do transe e ele lê. Então, isso são os chamados médiuns mecânicos. Como acontece, por que acontece, eu vou explicar no capítulo 15, ok? Mas eu preciso dar essa ideia inicial para vocês. O que são os médiuns? Então, semimecânicos. Os semimecânicos são aqueles que recebem o impulso na sua mão e eles começam a escrever. E a mensagem, ela vem também na mente do médium. Só que o médium, ele só toma ciência do conteúdo da mensagem na hora que ele está escrevendo. Então, o mecânico só quando acorda, só quando desperta do transe. O semimecânico, na hora que ele está escrevendo, é que ele vai tomando ciência da mensagem. E ele sente esse impulso na mão dele para escrever. São os médios semimecânicos. Ainda temos os médios chamados intuitivos. O que acontece com os médios intuitivos? Não tem esse impulso na mão, não tem. A mensagem chega na mente dele antes. Ele entende a mensagem, compreende a mensagem e ele, por vontade própria, traduz, reproduz a mensagem psicografada. Percebem? Então, eu recebo a ideia, interpreto a ideia e transfiro para o papel, de forma prévia. Então, de uma forma bem simples para vocês entenderem, na intuição não há, digamos assim, uma atuação direta do espírito na mão do médium, ele que movimenta conforme a sua vontade. Então, ele recebe as intuições da espiritualidade. Os médios de inspiração são uma variedade dos médios intuitivos, mas a mensagem, digamos assim, chega muito mais suave, é mais difícil do médio diferenciar o que é seu do que é do espírito. Lembram que vocês sempre colocam, será que como é que o médium sabe o que é dele e o que não é? No caso de inspiração, é bem mais difícil. Por quê? Porque as mensagens são mais suaves, as inspirações são mais suaves, ok? E os médiuns de pressentimento são aqueles que nós vamos estudar depois, também com calma, mas são aqueles que têm uma intuição, um pressentimento de algo que vai acontecer. Na realidade, a espiritualidade traz
em forma de pressentimento algo que vai acontecer, alguma situação, e ele também transcreve para o papel, ok? Mas, como eu falei, os detalhes de cada um deles no capítulo 15. O que nós vamos conversar agora, eu vou só ler a perguntinha de vocês e nós vamos dar continuidade, é justamente nós entendermos que quando se deve usar, quais as situações, qual é a função da psicografia, principalmente nas reuniões mediúnicas e de uma forma geral, ok? Mas deixa eu ler aqui a perguntinha, a observação da Neiraldelli. No curso de desenvolvimento mediúnico, tivemos aula prática de psicografia direta, mas é muito difícil definir o pensamento que é do espírito e o que é do médium. No início, sim, com certeza. Mas como é que nós começamos a desenvolver a psicografia? Primeiro que a psicografia, normalmente, você já faz ela do meio para o fim do curso de mediunidade. Porque no primeiro momento, os médiuns vão aprendendo a psicofonia, que é a capacidade de falar, começa primeiro com a percepção dos espíritos, é gradual. A psicografia, como ela é um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais difícil para os médiuns, eles sentem essa dificuldade, nós já deixamos ela para o fim, tá bom? Mas na realidade a orientação é, coloque no papel tudo que vier à sua mente. Mesmo que você ache que é seu, mesmo que você não saiba se é seu, não importa, escreva, porque os espíritos precisam desse start. Precisam que você comece a escrever, mesmo que é seu. Porque, claro que no início vai ser 80% teu, 20% do espírito. Mas com a prática, esse percentual vai alterando. E no fim, tu já estás com 80% do espírito, ou seja, uma mensagem muito mais pura, e 20% animismo, que é o que nós chamamos, que é nosso, tá? Da ânima, da própria alma do médium. Então temos que começar a escrever. Veio na mente, não importa se é teu, se não é teu, escreve. Na hora da avaliação, da reunião, nós vamos avaliar, ler, fazer as devidas realmente observações. Mas se eu travar, eu acho que esse pensamento é meu, isso não veio dele, não sai, não deslancha, ok? Mas sem dúvida no início é difícil, tá? Mas esse treino, ele é justamente para isso. Chico era mecânico? Tudo indica que sim, tá? Tudo indica que sim, na realidade, porque veja, na realidade é difícil dizer, esse médium é só mecânico, tá, Débora? Por quê? Porque os médiuns, determinadas comunicações, principalmente quando eles se tornam médiuns educados e que trabalham já durante muito tempo na mediunidade e na psicografia, há determinadas mensagens que eles se sentem praticamente mecânicos, que ele não tem consciência do que ele escreve. Tem outras mensagens que ele pode ser, ou que o espírito quer que ele seja intuitivo. E outras semi-mecânico. Então não existe isso, eu sou mecânica em todas as comunicações, não. O médium, ele é flexível. Tem determinadas comunicações que ele é mecânico, outra que ele é semi-mecânico e outras que ele pode ser intuitivo. Então isso depende muito da mensagem, do conteúdo da mensagem e também da vontade da espiritualidade que está transmitindo aquela mensagem, ok? Por exemplo, vale até mencionar aqui, que eu lembrei agora, de Divaldo. Divaldo conta, num determinado momento, que ele estava recebendo uma obra, um livro, um romance. E aí, quando ele estava... poxa, agora eu fiquei na dúvida se isso foi com o Divaldo ou foi com o Chico, mas eu tenho quase certeza que foi com o Divaldo, tá? Então, ele disse que quando ele começava a receber a mensagem, estava em ordem cronológica, os capítulos. E ele estava consciente e ele começou a questionar, digamos assim, começou a questionar a história, o conteúdo da história. E o que a espiritualidade fez? Começou a escrever os capítulos de forma aleatória, ou seja, que ele não soubesse a ordem e assim ele não pudesse interferir com a sua consciência, tá bom? Então é muito interessante essa observação. Então isso depende, muitas vezes, do conteúdo da mensagem, tá bom? Qual é o mais comum nas reuniões mediúnicas? Prima, no início, intuitiva. No decorrer, já vai para a semi-mecânica, tá? Uma ou outra é mais mecânica, mas normalmente, e nós vamos ver isso quando Kardec for conversar conosco no capítulo 15, normalmente as mais usadas são as semi-mecânicas, é o que nós vemos com mais frequência nas reuniões mediúnicas. A Bruna pergunta, essa psicografia intuitiva pode ocorrer com qualquer pessoa? As ideias e as inspirações para escrever um texto, por exemplo? Pode,
Por quê, Bruninha? Porque a mediunidade intuitiva e de inspiração, ela está presente em toda a humanidade terrena. Todos nós nascemos com a mediunidade de intuição e de inspiração. Por isso que essa mediunidade, se eu, por exemplo, receber uma intuição, perceber essa intuição, conseguir sentir, principalmente com o estudo, eu vou começando a sentir que aquela intuição não é minha, eu posso, da mesma forma que eu posso ser intuída na mente, eu posso ser intuída e passar para um papel. Ok? Então, todos nós podemos desenvolver a mediunidade de psicografia intuitiva ou de inspiração, porque essa mediunidade já é uma conquista do nosso espírito. Nós, toda a humanidade terrena, na condição que nos encontramos, já somos detentores dessa mediunidade. Ok? Vamos adiante, então, também se tem mais perguntinhas aqui. Olá, boa noite, boa noite. Então, vamos lá. O que eu quero destacar agora com vocês? Seguinte... orientações sobre algumas questões interessantes. Primeiro, relatos de experiência. Eu vou falar agora para vocês em que situações normalmente se utiliza psicografia, tá bom? Primeira coisa, relatos de experiências. Ou seja, vocês já perceberam inúmeros romances que nós temos no meio doutrinário, no meio espírita, de obras espíritas. E muitas delas trazem relatos de experiências de espíritos em várias reencarnações, como, por exemplo, mesmo do próprio Emmanuel, que trouxe há 2000 anos, 50 anos depois, ele também trouxe Renúncia, trouxe também Ave Cristo. E por aí vai, Nosso Lar, vários outros romances trazem, digamos assim, experiências de espíritos. Então, quando a espiritualidade quer que esses tipos de relatos permaneçam com a humanidade, eles, na realidade, utilizam da psicografia. Porque a psicofonia, nós vamos estudar ela mais à frente, nós vamos perceber que ela não deixa, digamos assim, informações escritas para que eu possa ler, para que eu possa analisar depois. É aquilo que acontece ali na reunião mediúnica por meio da fala e depois você, de uma certa forma, perde aquelas informações ou então elas ficam de forma vaga. Já quando você quer algo que permaneça e principalmente trazer a história de alguém, o ideal é que nós utilizemos a psicografia, ok? Então essa é uma das situações pelas quais a espiritualidade prefere psicografia. A Soraya pergunta, o médium, estando em casa, pode sentir vontade de pegar uma folha de papel e ficar rabiscando? Falo se sentir uma vontade. Sim, pode, existem. Na realidade, o ideal é as pessoas aprenderem, estudarem, desenvolverem a psicografia num curso ideal, tá? Esse é o ideal, ok? Mas, Soraya, é muito, digamos assim, usual também que depois que o médium psicográfico, ele estuda, que ele começa a desenvolver a psicografia, que ele não restrinja o treino de psicografia ou a psicografia apenas às reuniões mediúnicas. Como nós podemos ver Chico Xavier, Divaldo Franco, são espíritos já tão experientes na mediunidade que eles trabalham todo dia. Chico Xavier psicografava praticamente todo dia, se não todo dia. Então, vocês percebem que, à medida que o médium vai criando experiência e maior profundidade de entendimento, de moralidade, de estudo, ele vai se tornando apto a desenvolver a mediunidade de psicografia também na sua casa, tá? Porque ele já está todo ali, digamos assim, amparado pela espiritualidade amiga. Ok? E aí, na realidade, esse é o outro ponto que eu ia colocar. A psicografia, normalmente, também ela é utilizada para estudos e comentários evangélicos. Vejam, o que significa estudos e comentários evangélicos? Significa que se a espiritualidade deseja trazer uma informação importante para a orientação do grupo mediúnico, muitas vezes no grupo mediúnico, na realidade, a espiritualidade se utiliza do momento da psicografia para trazer as orientações, algumas sugestões, mensagens de estímulo para a equipe, para o grupo, tá bom? Então, eles se utilizam justamente da psicografia para isso. Então, aqui nós já estamos vendo uma tendência da psicografia para a utilização por espíritos trabalhadores ou espíritos superiores. Nós não utilizamos, não se recomenda a utilização da psicografia para espíritos sofredores. E por quê? Porque na psicografia, meus queridos, não há diálogo.
O espírito está lá, ele escreve a mensagem, ele finaliza e ele, na realidade, já dá a oportunidade para outro espírito trazer a mensagem psicográfica. E espírito imperfeito, ele precisa de diálogo, ele precisa de acolhimento, ele precisa de amparo. Então a mensagem, a psicografia não serve ao intuito de amparar e consolar aquele coração, porque não é um diálogo por meio da escrita. O espírito diz A e eu respondo B. Não é assim, é a mensagem completa. Então, a mensagem psicográfica, ela é utilizada praticamente, quase que na sua totalidade, com raríssimas exceções, para orientações, para relatos de experiências ou orientações da espiritualidade superior, mensagens da espiritualidade superior, tá? Por quê? Porque não precisa de diálogo, perfeito? A May dizendo, não sabia disso, mas faz total sentido, exatamente, tá? Como saber se um espírito é amigo ou sofredor, a Daliane? Adorei a tua pergunta, com estudo. O médium, quando ele não estuda, não tem preparo, ele não consegue identificar. Por quê? Porque ele não se preparou para isso. Mas o médium que estuda, ele consegue sentir as energias do espírito que está perto. Quando ele sente as energias, ele já sabe, Daliane, se aquela é uma energia de um espírito sofredor, pela energia que ele sente, pela sensação fluídica, até mesmo que ele capta o pensamento do espírito. Então ele já sabe se aquele é um espírito sofredor, então ele breca, ele não permite. E quando ele percebe que é um espírito trabalhador, ele sente aquela energia leve, aquela coisa de paz, uma sensação de leveza, ele sente, então ele já sabe que é de um espírito amigo. Mas isso nós vamos ensinando os médiuns durante o curso de mediunidade, tá? Então, tanto é que no início, nós permitimos, às vezes, que eles deem psicografia de espíritos sofredores, para eles perceberem a diferença, entende? Ele tem que saber como é a vibração de um espírito sofredor e de um espírito amigo, para ele saber diferenciar. Então, no início, nós permitimos, mas como aprendizado. Depois que ele aprende, que ele percebe, ele sabe a diferença, ele já não consegue, ele já não autoriza mais. Então, e tem espíritos sofredores que querem escrever, mas a autorização do dirigente da reunião é não permitir. E aí ele não permite, ele diz, olha, na hora da psicofonia nós vamos lhe atender, mas agora não é possível. Então ele breca, ok? Aqui, aprendi que se você não tiver certeza do conteúdo da psicografia, não deve assinar o nome no final. Isso aí vai naturalmente acontecendo, tá? Se você não sabe, com certeza, não assine. Se você tiver dúvidas, não assine. Você pode, na realidade, trazer a mensagem sem trazer o nome. Muitas vezes os espíritos não trazem nome, tá? Muitas vezes os espíritos colocam um amigo, muita paz, fiquem com Deus, trabalhadores de Jesus, trabalhadores do Mestre, mas eles não assinam. Há outros que assinam, mas isso é como eu vou te dizendo, à medida que os médiuns psicográficos eles vão criando experiência, que eles vão tendo realmente assim o trato, a continuidade da psicografia, eles vão conseguindo fazer essa diferenciação. E aí eles já se sentem seguros em colocar o nome e assinar, tá bom? Eu sonho, em sonho ou desdobramento, não sei ao certo, porque ainda não comecei a estudar, mas me mandavam pegar lápis e papel, mas não peguei por medo. Podia ser seu espírito amigo, seu espírito protetor, tá? Conhecido como anjo da guarda, que estava realmente orientando você, mas você fez bem, tá? Na realidade, enquanto nós não temos estudo, não temos preparo, é melhor ter cautela. Agora que você está estudando, que você está aprendendo, com o tempo, a espiritualidade, percebendo que já é o momento, que você já está em condições, vai voltar a inspirar você, a sugerir você para a psicografia. O ideal é realmente, meus queridos amigos, que nós não tenhamos pressa, tá? Que nós passemos primeiro para o plano do estudo, inicialmente, para depois irmos para a prática, ok? Passar pelo crivo da razão. Excelente, Fernando. Eu já vou colocar isso aqui que nós vamos passar também, esse como examinar as mensagens psicográficas, tá? E ele já colocou aqui um item fantástico, que é passar pelo crivo da razão. Sempre, sempre, queridos amigos. O Luke aqui, Luciano, colocou, tudo bem, meu amigo? Bom ver você aqui. Ele disse, existe tempo mínimo para se querer uma psicografia de alguém que partiu há pouco tempo ou logo em seguida da partida já se faz essa psicografia? Abraço, amiga. Meu amigo, na realidade,
Isso depende, tá? Por quê? Porque não pensem que basta o espírito desencarnar, que ele já sabe estar ao lado de um médium e escrever por intermédio do médium. Não é assim, eles precisam aprender, eles precisam treinar. Primeiro, Luca, eles precisam ficar bem, precisam retornar ao plano espiritual, despertar, ficar bem, ou seja, tá numa condição tal que eles possam psicografar. Aí, depois disso, tá? Eles têm que ser ensinados, porque te imaginas, eu sou espírito desencarnado, não sou eu que vou estar pegando na caneta, é o médium. Então eu tenho que aprender a me aproximar do médium, fazer essa conexão com o médium, transmitir meu pensamento para o médium, meio que pegar na mão dele, se for mecânico, se não for mecânico, através do pensamento, para que ele possa escrever. Então, tem na realidade um processo para eles fazerem isso, então não é tão rápido assim. Tá? Agora, na realidade, tudo depende. Se eu for um espírito que já tem muito entendimento da vida espiritual, chegando no plano espiritual, já estou rapidamente bem recuperado e já vou para um processo desse, posso, sem problema nenhum, em pouco tempo, me manifestar. Mas, normalmente, o que eu observo, tá? Nesses anos que eu tenho de psicografia, quando um familiar desencarna, que ele quer voltar para dar alguma mensagem, dizer que está bem, normalmente, ele utiliza a própria psicofonia, porque é mais fácil, tá bom? E é mais rápido também. Não que ele não utilize a psicografia, mas quando é mais rápido, mais imediato, mais próximo do desencarne, normalmente é a psicofonia, tá bom? A Soraya disse, eu estava na casa de uma amiga e ela estava passando por uma fase difícil. Eu me senti um pouco estranha e comecei a chorar sem saber por quê. Só sentia uma grande tristeza e um aperto no coração. Das duas, uma, Soraya, ou você estava percebendo as próprias energias da sua amiga, tá? Ou, como você tem mediunidade, estava percebendo a influência de algum irmão, de algum espírito, de algum coração desencarnado que lá estava presente, também triste, também naquela condição de tristeza. E você, como médium sensitiva, percebeu, captou essas energias e isso aí é quase uma psicofonia. Percebe, Soraya? Você começou o quê? A reproduzir as sensações, as emoções e os sentimentos daquele espírito que lá estava, tá bom? A Bruna coloca, e é verdade que as psicografias de mensagens de pessoas desencarnadas saem com a letra igual à da pessoa desencarnada? Isso pode acontecer, tá? Existem médiuns que modificam a letra, tá? E existem médiuns que não modificam a letra, que a letra continua a sua própria letra. E existem outros que cada mensagem do médium tem uma letra diferente. Realmente demonstrando que está imitando ou está mais próximo possível da escrita do próprio espírito, ok? Então isso também, digamos assim, é uma habilidade do médium psicográfico. Alguns já vêm com essa capacidade, eles já alteram a letra, outros não, tá bom? O espírito pode não querer mandar mensagem? Claro, Rafa, com certeza, isso pode acontecer, eles têm vontade, tá? Então, alguns querem se comunicar, outros não querem, e aí isso varia muito. Varia, claro, que numa reunião mediúnica, tudo depende também daquilo que é importante. Não basta o espírito querer, a espiritualidade superior que coordena e orienta aquela reunião mediúnica, é ela que vai avaliar se vale a pena, se vai ser útil, se é necessário, se não é, se é o momento, se não é. Porque nós encarnados, na realidade, não fazemos nada, só nos colocamos à disposição. Os espíritos que são escolhidos para o trabalho de psicografia e psicofonia, quem faz isso é toda a espiritualidade, não somos nós. Então nós somos, na realidade, estamos ali à disposição deles. O que eles decidirem fazer, nós vamos fazer. Mas, seguramente, isso pode acontecer, dele não querer dar mensagem. Acontece também de os espíritos chegarem na reunião mediúnica, porque precisam, porque vai ser importante, chegam lá na hora e não querem falar. O médium coloca, ele não quer falar. E aí, muitas vezes, nós temos que fazer o quê? Respeitar a vontade do espírito. Uma outra oportunidade, quem sabe, ele vai conversar conosco, tá bom? O Ale dando boa noite. Aqui, GSM Anjo perguntando, como é difícil sabermos diferenciar o que é comunicação espiritual e o que é do nosso cotidiano? Só com o tempo, com a prática e com o estudo. No início, muito difícil, mas quanto mais você se conhece,
Quanto mais você sabe o que é normalmente pensamentos teus, você vai conseguir diferenciar aquilo que é, na realidade, de espírito ou seu. Porque se eu me conheço, se eu realmente me analiso, eu sei normalmente o tipo de pensamento que eu tenho, certo? Se vem um pensamento completamente diferente, dispare daquilo que normalmente eu penso, eu digo, epa, isso não é meu. Eu não sou de pensar isso. Ah, deve ser de algum espírito que está comigo. Percebe? Então, por isso que nós precisamos nos conhecer, porque fica mais fácil de nós fazermos essa análise. Estão dando aqui, falando que está travando. Meus amores, para mim está ótimo. Eu não estou vendo nenhum problema, tá bom? Mas espero que melhore para vocês aí. A Bia pergunta, os espíritos escutam nossas orações? Com certeza, escutam. Se eles não escutarem, eles sentem as vibrações emitidas pela nossa prece. Então, vem à mente deles a pessoa que está emitindo, tá? E eles sentem aquelas vibrações positivas, de amor, de calma, de paz. Se eles estiverem, às vezes, numa condição de desequilíbrio muito grande, Bia, eles sentem as energias, mas na condição que eles se encontram, eles não conseguem saber quem está emitindo aquelas orações, aquelas vibrações, mas eles sentem o benefício. Então, a prece sempre é útil, mesmo que eles não saibam identificar a origem delas, ok? Oi, meus queridos amigos, voltei, a nossa internet deu problema, estava travando, estava muita gente dizendo que estava travando, então nós resolvemos encerrar o vídeo e começar de novo para, olha, meus amores, eu estava aqui explicando como o vídeo estava realmente travando, todo mundo dizendo está travando, está travando, está travando, resolvemos aí encerrar e voltar de novo para ver se agora a internet melhora, tá bom? Voltei, fico tentando até conseguir. Tá bom? Meus amores, então vamos voltar ao que nós estávamos falando. O que eu ia dizer? Então, nós já estudamos que psicografia é para relatos de experiências, estudos e comentários evangélicos, mensagens de estímulo, tá bom? E também, por exemplo, se eles quiserem... Conseguem, já vou aí, Bia, com as tuas orações, conseguem escutar as orações que fazemos por elas? Respondi antes de pausar. Ele disse que sim, tá? Eles conseguem escutar as nossas preces ou as nossas energias, eles conseguem sentir as energias. Se eles estiverem no estado de desequilíbrio muito grande, Bia, eles sentem as energias, não conseguem saber quem emitiu as energias, quem as emitiu, mas sente as energias positivas. Então, a prece é sempre maravilhosa, tá bom? Sempre faz muito bem e vale a pena. Bom, além disso, meus amores, os espíritos que estão, digamos assim, à frente da instituição, do centro espírita, eles podem utilizar-se da psicografia para trazer diretrizes gerais para a própria instituição. E claro que nós sabemos que tem os dirigentes encarnados e tem os dirigentes desencarnados. Então, eles se utilizam também da psicografia para essas diretrizes gerais, como para sugestões estratégicas de planejamentos, de organização, de melhorias para o trabalho desenvolvido na instituição. Então, isso também pode acontecer por meio da psicografia, ok? E ainda, eu coloquei aqui a visão espiritual sobre determinados assuntos. Então, isso acontecia muito com Kardec. Kardec utilizava, por exemplo, perguntas para buscar a orientação da espiritualidade sobre determinados temas, determinados aspectos. Então, era importante que essas informações ficassem escritas, ficassem com aquelas informações sendo ou podendo serem utilizadas, vistas, examinadas e estudadas mais detalhadamente depois. Se fosse uma psicofonia, você se perde aquela mensagem, tá? Então, nessas situações também se utiliza a psicografia, ok? O Everton está perguntando, e João de Deus? O João de Deus é considerado um médio de cura. Qual é a tua dúvida exatamente, Everton, sobre João de Deus relacionado à psicografia, tá bom? Até onde nós sabemos, ele é médium de cura, ok? Então, não há, digamos assim, a utilização da psicografia nesse sentido, tá bom? É porque a mediunidade de cura, ela tem um outro foco, tá? Não a psicografia, ok? Mas eu não sei exatamente qual é a tua pergunta sobre isso. Tá, traz de novo a tua perguntinha que nós vamos examinar, ok? A Cris diz, as mensagens podem vir através de sonhos? Podem. A minha mãe desencarnou recente e 3 pessoas que não têm convívio com eles mesmos tiveram o mesmo sonho com ela. Uma mensagem dela para mim pode ocorrer? Pode sim.
Nós sabemos que através dos sonhos, a espiritualidade, os nossos familiares que já desencarnaram podem nos trazer mensagens, e isso é muito comum nos chamados sonhos espirituais, que eles reúnem, eles na realidade encontram conosco e nos trazem aquela informação. Então é plenamente possível. Algumas pessoas anotam, bati aqui, desculpa. Na realidade, algumas pessoas anotam esses sonhos e essas mensagens, tá? E aí é uma mensagem psicográfica da mesma forma, ok? Só que normalmente, Crisinha, a mensagem psicográfica, o médium está em vigília, num estado de lucidez. Não que não possa acontecer durante os sonhos, mas normalmente não é a mensagem psicográfica. É um encontro espiritual, é uma mensagem que você lembra num período de emancipação e você acorda com aquela mensagem que é real e é verdadeira, tá bom? Mas mensagem psicográfica, normalmente o médium está lúcido, acordado, ok? A Cris coloca, desculpa a dúvida tardia, tinha mandado a dúvida bem na hora que o vídeo travou. Imagina, minha linda, não tem problema nenhum, tá? Se eu não respondi, então mande de novo, quantas vezes quiser para nós respondermos. Chico Xavier já mandou alguma mensagem que nós saibamos assim diretamente? Não. Consta um livro chamado 1/3 da Vida, que fala justamente o que os espíritos fazem durante o seu período de desdobramento espiritual durante o sono, onde lá mostra que várias pessoas, presidentes de instituições espíritas, foram levados ao plano espiritual para uma reunião justamente com Chico Xavier. Isso está no livro. Mostra que Chico Xavier chega, daquele mesmo jeitinho que nós conhecemos, traz assim palavras de incentivo, de estímulo para aquelas pessoas que estavam em desdobramento, para que elas pudessem continuar firmes nos propósitos da doutrina, tá? Então isso consta, essa informação, dizendo que, assim, inclusive, ele fez uma prece muito bonita e coloca lá que Chico realmente apareceu, mas que nós tenhamos certeza absoluta de uma mensagem já psicografada por Chico Xavier, ainda não, tá bom? A Meg coloca, antes, quando eu lia um romance espírita, eu ficava sonolenta e de repente me via no personagem do livro. Isso aí, na realidade, isso aí pode acontecer, mas não é bem que você estava na história, que quando nós lemos alguma coisa, principalmente antes de dormir, nós nos identificamos com aquela história. O nosso cérebro capta aquela mensagem. Então, quando há o processo de desdobramento, o nosso cérebro fica revivendo as imagens que nós vimos, aquilo que nós lemos, imagens de filme ou de leituras que nós tenhamos feito. Por isso que é tão importante, Meg, fazer leituras positivas e construtivas ao dormir, porque o nosso cérebro vai ficar fixado naquilo que é bom. Se eu li coisas boas, se eu vi uma programação saudável, salutar. Se eu vi um programa ruim, da mesma forma eu fiz uma leitura violenta, negativa, meu cérebro fica, digamos, ele armazena aquilo, porque aquilo choca de uma certa forma, e eu vou ficar revivendo em sonho aquilo ali, ok? Débora, de quem é este livro? Do espírito Hermance Dufour, tu diz 1/3 da Vida, certo? Do espírito Hermance Dufour, psicografia de Vanderlei Oliveira. Esse livro é ótimo para nós sabermos tudo o que nós fazemos e podemos fazer durante o desdobramento pelo sono. Por isso que o nome do livro é 1/3 da Vida. Nós não passamos 1/3 da vida dormindo, e é exatamente o que acontece, tá bom? Então, nesse livro é que traz essa experiência com Chico Xavier. Aqui, vamos ver, a prima coloca, é verdade que o Emmanuel já está reencarnado? Sim. É verdade, ele já está reencarnado, tá bom? Segundo informações do próprio Chico, disse que ele reencarnaria em breve, Divaldo também, mas é claro, nós não temos condições de saber exatamente quem ele é. Muito provavelmente, esperamos que no futuro, quando o seu trabalho de divulgação da doutrina e na realidade de vivência do Evangelho, de exemplo, nós possamos saber quem ele é, ou pelo menos vamos ter indícios de quem ele seja, mas sim, ele já está reencarnado, ok? Li que ele desencadeou em 2000, que ele deve ser que ele encarnou, exatamente, era isso que eu ia dizer. A probabilidade, o indicativo é que ele tenha realmente reencarnado nesse período, em 2000, exatamente, bem próximo mesmo do desencarne de Chico, tá bom? Aqui vamos ver...
da Aliane, Um Terço da Vida. A Sueli pergunta onde? Onde o que, Sueli? Eu não sei o que você está se referindo, tá bom? Os espíritos se recompõem após sofrerem antes para morrer. Se os espíritos se recompõem após sofrerem, antes de morrer, se recompõem, claro, mas isso depende, Marta, de espírito para espírito. Quanto mais estudo, preparo emocional, conhecimento da imortalidade da alma, mais rápido é esse processo de reajuste, de reequilíbrio e de recomposição da sua saúde física no plano espiritual. Porque eles não estão mais com o corpo físico, estão só com o perispírito. Mas o perispírito pode repercutir nele as vivências, os sofrimentos, as dores do corpo físico. Quanto mais evoluído eu fico, mais porque aquilo tudo é mental, ok? Tudo é mental. Então, quanto mais equilíbrio eu tenho, mais eu vou transmitir para o meu perispírito aquele equilíbrio. Se eu ainda estou mal, desequilibrada, triste, eu transfiro para o meu perispírito aquilo que eu estou pensando, tá bom? Mas com certeza eles se reequilibram, tá bom? Pois voltando aqui, meus amigos, então o que nós devemos também, vou voltar aqui um pouquinho para as informações da psicografia, depois eu volto para as perguntinhas de vocês, ok? Vejam, como analisar as mensagens psicográficas? Porque isso é muito importante. Será que toda a psicografia eu devo confiar 100% no que ali está? Será que eu posso, na realidade, considerar como verdade tudo? Não é bem assim. Como o Fernando havia colocado, precisamos ter bom senso. Então, veja, primeiro que pode ter muito do médium. Lembra que eu coloquei aqui no início, há muito do médium, que é o que nós chamamos de animismo? Então, nós precisamos ter sempre muito critério, muito bom senso para analisar, para verificar se ali não tem algo do médium, se ali já é uma mensagem pura. Lembrando, por exemplo, que Divaldo Pereira Franco ficou mais de 10 anos psicografando, treinando. E depois, Joana de Ângeles disse, quando passou-se esse tempo todo, ele perguntou, tinham muitas mensagens, vocês podem imaginar. Aí ele perguntou, Joana, o que é que eu faço com todas essas mensagens? Aí ela disse, queime. Aí ele disse, queime? Ela disse, exatamente, queime, porque isso foi treino. Mas tem tantas mensagens bonitas, Joana, queime. Então, ele queimou tudo e a partir dali, depois de 10 anos, é que ele começou realmente a divulgar as mensagens psicográficas, porque até então havia muito dele, tá? Então temos que ter esse cuidado. Outra coisa, observar a linguagem da comunicação. Espíritos bons, espíritos amigos, espíritos evoluídos têm uma linguagem nobre, só orientam para o bem, não criticam. Se existe ali alguma sugestão, alguma orientação, é de forma suave, de forma educada, de forma geral. Eles nunca, normalmente, fazem uma mensagem crítica direcionada para A, para B ou para C. Isso é indicativo de espíritos inferiores, tá? Então, nós temos alguns indícios que vão nos ajudar a saber se aquela mensagem é confiável ou não. Então, por exemplo, nós temos que observar sempre a questão da linguagem utilizada, como eu falei. Não devemos ter confiança cega nas comunicações. De jeito nenhum, analisar com critério, bom senso. O que é bom da mensagem, absorve. Aquilo que é ruim, descarta, tá? Infabilidade do espírito que as dá. Não podemos acreditar na infabilidade do espírito, que é um espírito super evoluído. Ele pode dar o nome que quiser. Isso aqui é uma coisa importante que falaram do nome. Normalmente, espíritos que colocam nome, principalmente se colocam nomes conhecidos, isso é um indicativo de mistificação, de espírito imperfeito. Porque os espíritos realmente evoluídos, seja eles quem forem, normalmente eles não vão dizer que eles são os espíritos evoluídos, conhecidos. Eles colocam, ou eles dão aquela mensagem e não escrevem, tá? Então, cuidado. Mensagens de nomes vultosos, nomes conhecidos, cuidado. Isso é um grande, digamos assim, uma luz que acende. Então, você vai ter que examinar a linguagem, o conteúdo, para verificar se aquilo ali não é de um espírito mistificador, certo? Então, não confiar na infabilidade do espírito, não. Confiança cega nas comunicações, não. Veja, temos que cuidar também, perceber o médium que está psicografando, porque tem muitos médios que têm muito egoísmo, que eles só confiam nas mensagens trazidas por ele. As outras mensagens psicográficas não gozam, digamos assim, de credibilidade. Ou ainda,
Tem aqueles médios que ficam enciumados porque determinadas mensagens não vêm por ele, só vêm por outros. Então ele diz, eu deveria ter feito essa mensagem, principalmente numa reunião mediúnica onde vários psicografam. Pô, essa mensagem tinha que ter sido por mim. Por que veio pelo aquele outro médium? Eu sou melhor. Ou então cria uma certa vaidade, competitividade. Tudo isso vai, digamos assim, minando a capacidade de psicografia pura, bela. Por quê? Porque ele tem mais dificuldade de se conectar com a espiritualidade superior. Percebem? Tá bom? Outra coisa, espíritos imperfeitos, eles não dão conselhos, eles dão imposições. Então, fiel uma mensagem onde eles queiram dizendo, faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, isso é indicativo de espírito imperfeito. Espírito superior, ele sugere, ele indica, ele orienta, mas sempre, digamos assim, respeitam o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas. Então, mensagens psicográficas muito impositivas, cuidado, ok? Outra, aborrecem-se com as observações, ou trazem um ar de aborrecimento. Existem inúmeras mensagens, principalmente no início das psicografias, que o médium não consegue diferenciar ainda. Vocês vão ver que há muitas vezes um tom de raiva, de aborrecimento, de desentendimento, de desconforto na mensagem, pelo tom que ele utiliza, pelas palavras que ele utiliza. Indicativo de imperfeição espiritual, ok? Então, o que mais? Outra coisa interessante, espíritos evoluídos não trazem normalmente mensagens prolixas, difíceis de serem compreendidas, tá? Normalmente, isso, Evelyn, existem exceções? Claro. Joana de Ângeles é um espírito evoluidíssimo e as mensagens dela são difíceis. Não são prolixas, mas ela tem um linguajar culto que nós temos que estudar para ler e compreender as mensagens dela, certo? Claro que isso aqui, eu não estou dizendo que é 100%, mas nós temos que ter cuidado. Porque tem muitos espíritos pseudo-sábios que querem parecer saber mais do que sabem, que utilizam em mensagens psicográficas mensagens mais prolixas, palavras mais difíceis, para dar credibilidade, para mostrar que são confiáveis. E os médiuns que não estudam, as pessoas que leem não estudam, e vão dar credibilidade mesmo, e vão acreditar em tudo que eles dizem. Então, cuidado. Normalmente a espiritualidade amiga e superior, ela não se utiliza de prolixidade nas mensagens, mas são mensagens justamente claras para o entendimento de todo mundo, ok? Aqui, já vou aí, tá, Miriam? O que mais, meus amigos? Só estou fazendo essas últimas observações e eu vou para a perguntinha de vocês para nós finalizarmos. Outra coisa, espíritos imperfeitos normalmente gostam de, através de psicografia, predizer futuro, dizer o que vai acontecer. Cuidado também, porque a espiritualidade normalmente superior não fica predizendo o futuro, tá bom? Isso aí é uma situação eventual, uma vez ou outra pode acontecer? Pode, mas normalmente não. Então, espíritos que têm essa habituidade, também cuidado, ok? E, mais uma vez, aqui eu já coloquei, nomes venerados exigem absoluta reserva, porque isso não é comum de espírito superior. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso, primeiro, que cada um saiba julgar a si mesmo. Quanto mais eu souber me analisar, mais facilidade eu tenho também para avaliar ou fazer uma análise com mais segurança das mensagens trazidas pelos espíritos, ok? A Miriam perguntando, João de Deus realmente tem mediunidade? Miriam, segundo o que nós, na realidade eu não conheço ele pessoalmente, então o que eu sei é o que nós temos na mídia, tá bom? Mas até onde nós sabemos, sim, ele tem mediunidade de cura. Agora veja bem, Miriam, mediunidade não significa que nós somos espíritos perfeitos. Todos nós temos mediunidade, todos nós temos a intuição, tá? E a mesma mediunidade de cura, todos nós também podemos desenvolver com o tempo, tá? Uns têm mais potência de cura, claro, isso sim, outros menos, mas nós também podemos desenvolver, mas todos nós ainda somos imperfeitos, tá? Então, na realidade, o fato de João de Deus ter mediunidade de cura não o isenta ainda também de ter suas imperfeições, de ter os seus equívocos na vida material. E é por isso que nós precisamos ter sempre o Evangelho ao nosso lado. Por quê? Porque se nós não tivermos o tempo todo orando e vigiando, podemos a todo momento também cair nas nossas fraquezas morais, que ainda temos. Se fôssemos perfeitos, não estávamos na Terra, já estávamos em mundos felizes, os mundos celestes, ok? Então, não confundam
Não podemos confundir mediunidade com evolução espiritual. Divaldo, Chico Xavier são exemplos de evolução e outros tantos que muitas vezes nós nem conhecemos, tá? Mas mediunidade não é necessariamente sinônimo de evolução. Então ele pode ser médium de cura? Sim, tá? Tudo indica que ele tem essa mediunidade, ok? Gustavo, onde ele divulga essas mensagens? Ele quem, Gustavo? Onde ele divulga essas mensagens? As pessoas numa reunião mediúnica? Isso depende. Isso aí é muito critério, muitas vezes, do centro espírita, que muitas vezes utilizam aquelas mensagens para crescimento do seu próprio grupo de trabalho. Outras mensagens, dependendo do conteúdo, da avaliação do próprio centro, podem ser divulgadas, podem ser feitos livros, podem ser feitos, digamos assim, levado realmente para uma comunicação, uma divulgação mais ampla para todas as pessoas, mas isso aí varia muito de centro para centro e até mesmo para você divulgar uma mensagem, um livro desse, existe o quê? Uma avaliação prévia das editoras. Nós sabemos, por exemplo, que a Federação Espírita Brasileira, chegam para ela inúmeros livros ali ditos psicográficos e ela com certeza faz uma análise, uma edição, ela analisa se aquilo ali está conforme a codificação kardeciana, tem todo um critério para que ela possa publicar um livro dito psicográfico, tá? Então, justamente como você tem que ter muito critério tanto para chegar numa editora, e a editora já tem inúmeros outros critérios para divulgar, tá bom? Mas então depende, isso aí vai muito do centro, da onde a mensagem é recebida. A Elaine coloca, quando tenho sonhos de algo que vai acontecer, que são os sonhos de pressentimento, se mistura muito com os meus próprios pensamentos. Elaine, na realidade, isso aí é muito comum também, tá, Elaine? Os sonhos de pressentimento são chamados sonhos reflexivos, onde você pode acessar vidas passadas ou previsões de futuro. Todos nós podemos fazer isso, tá? Em algum momento isso pode misturar com os teus pensamentos? Pode, porque os sonhos de pressentimento, eles são os sonhos, ou que são chamados sonhos reflexivos, muitas vezes eles vêm misturados com algumas informações nossas, do nosso dia a dia, então às vezes nós temos um pouco mais de dificuldade de compreender, tá? Isso não necessariamente é mediunidade. Eu só diria que isso é mediunidade, Elaine, se isso acontece com muita frequência, ou na realidade com frequência na vida da pessoa, porque todos nós podemos acessar em algum momento, mas quando é algo muito frequente, os pressentimentos, e muito claros, ok? Isso é um indicativo de mediunidade ostensiva, tá bom? E aí realmente, provavelmente além desse indicativo, há outros. A May coloca, mas no início, algum espírito não amigo pode tentar enganar, e isso acontece. Sim, May, pode e isso acontece. Claro que depois é perceptível, mas pode acontecer também, né? E acontece. Muitos espíritos tentam enganar, se mostrar como são espíritos do bem, começam a escrever. E às vezes, no decorrer da mensagem, o médium capta, já percebe que não é. Ele pode travar ali na hora que ele percebe. Se ele não perceber, ele continua a escrever. E no fim da reunião, quando você vai fazer a análise, a leitura das mensagens, na realidade o grupo, o dirigente analisando, avalia que aquilo ali não é uma mensagem, digamos assim, de um espírito mais evoluído, tão confiável assim, tá bom? Mas acontece com certeza. Mistificações sempre tem, exatamente. Aí esse é um médium que se mostrou perder a essência da coisa, pois não se deve ter esse pensamento de superioridade sobre os amigos que estão ali, todos em evolução e aprendizado. Exatamente, May, exatamente. Mas um dos grandes problemas do médium é a vaidade. Um dos grandes problemas da humanidade, né? Dos médiuns não, da humanidade é a vaidade. Então é algo que nós estamos ainda convivendo no nosso dia a dia. Então é algo que o médium tem que estar o tempo todo orando e vigiando, para ele não permitir que a vaidade nesse momento fale mais alto. Mas é claro que você está certíssima, todos nós estamos em aprendizado. Meus amores, já são 9h06, tá bom? Como nós paramos a nossa live por conta do problema, eu vou estender mais uns 5 minutinhos para que nós possamos ter 1 hora de estudo realmente e aí nós vamos finalizar, tá bom? Pergunta, oi Bárbara, a Bárbara diz, pergunta um pouco fora do assunto, mas vou aproveitar seu conhecimento para ter ajuda. Tenho uns sonhos que me parecem uma viagem em espírito,
mas ando em cemitério e lá vejo muitos espíritos tristes. Isso é um indicativo de, esse que tu colocaste aí, viagem em espírito, é o que nós chamamos de sonhos espirituais, onde em desdobramento pelo sono temos vivências reais no plano espiritual, Bárbara, ok? E nessas vivências eu encontro familiares, amigos, encarnados e desencarnados, realizo trabalhos na espiritualidade em regiões umbralinas, de sofrimento e dor, pode ser num cemitério, posso trabalhar em hospitais, posso fazer cursos, posso assistir palestras, posso fazer tanta coisa. Então, isso acontece e acontece conosco praticamente todos os dias. Então, isso é algo muito comum. E é exatamente essa sensação de que é real que nos dá a certeza de que nós não estávamos ao lado da nossa cama junto com o nosso corpo físico. Estávamos vivenciando uma vida espiritual, ok? Estou lendo uma trilogia do espírito José Lázaro, que fala muito disso. Eu não conheço essa trilogia, então não sei exatamente, né, se é sobre os sonhos que você está se referindo ou sobre a questão da psicografia, tá bom? Dá uma orientada pra gente, voltando pra aqui, tá bom? GSM pergunta, aos 12 anos apareceu um mágico chamado, não sei se é assim que escreve, Uri Geller, não sei se é assim, enfim, começamos, eu e meu irmão, a brincar com as sugestões dele e eu entortei o faqueiro. Olha que interessante, esse entortar o faqueiro, já vou aqui querendo saber mais. Se esse entortar foi com o poder do pensamento ou se foi, na realidade, entortando verdadeiramente, tá bom? Porque vejam, com o poder do pensamento pode acontecer se nós tivermos mediunidade de efeitos físicos, ok? Já estou querendo aqui saber se há uma mediunidade de efeitos físicos presente aí nesse depoimento, tá bom? Mas na realidade, mas aí era um mágico, né? E esse mágico, na realidade, deve ser, eu nem sei dizer se esse mágico, na realidade, tinha alguma mediunidade de efeitos físicos e ele fazia isso e parecia para quem olhava porque tinha algum truque, mas podia ser que não tivesse, que ele tivesse alguma mediunidade de efeitos físicos, ou também poderia ser um truque, tá bom? Vamos lá, meus amores. A trilogia do Espírito José Lázaro, bom, mas eu não li essa trilogia, então realmente não saberia muito comentar, tá bom? Mas comenta mais pra gente aí, meu anjo. Aí a GSM coloca, e em seguida comecei a ler o pensamento das pessoas. Mediunidade, né? Sensitiva aí, com certeza. A casa começou a encher de gente diariamente, porém do mesmo jeito que veio, foi embora. Que bom nesse momento, né? Porque o ideal é que nós possamos desenvolver a mediunidade quando nós tenhamos entendimento, estudo, para desenvolvê-la sempre com Jesus, com segurança e equilíbrio. Porque quando um dos grandes problemas dos médiuns é desenvolverem a mediunidade sem o estudo. Aí é um passo para uma mistificação e para perder, digamos assim, todo o objetivo nobre da mediunidade nessa encarnação, tá bom? Provavelmente, GSM, agora com o estudo, com aperfeiçoamento, pode e muito provavelmente vai voltar, tá bom? Porque na realidade, às vezes a espiritualidade suspende e ela retorna no momento apropriado, ok? Fernando coloca estudar muito. Sim, exatamente. Muito estudo, né? Dizem que dependendo do nível vibratório em que estamos, atraímos determinados tipos de espíritos para dar comunicação. Bom, isso é verdade, mas tem um porém, tá bom? Vejam bem, numa reunião mediúnica, todos ali estão estudando cada vez mais, se aprimorando cada vez mais, adquirindo moralidade, procurando trabalhar a sua reforma íntima cada vez mais, ok? Então, em tese, são espíritos que estão numa condição vibratória melhor, espíritos encarnados. Mas numa reunião mediúnica, se for uma reunião mediúnica de assistência a espíritos necessitados, uma reunião de desobsessão, quais são os espíritos que vão ser atendidos? Espíritos sofredores. Se fosse por isso, a pessoa não ia mais receber, porque ela está sempre naquela vibração alta e ela não conseguiria receber os espíritos necessitados. Não é bem assim. Isso é mais no início. Quando você está começando o aprendizado da mediunidade, digamos assim, você tem a probabilidade, normalmente você recebe espíritos que tenham alguma afinidade
com você, algumas características, digamos assim, da sua personalidade, porque há uma sintonia de moral, digamos assim. Mas quanto mais você estuda e se melhora, mais flexível você fica e mais apto a receber todo mundo. É como se você fosse um médico de escola, o melhor médico. Quando você tem um problema muito sério, você vai colocar para um médico iniciante? Não, você não busca o melhor, porque ele está mais hábil a receber e a tratar qualquer tipo de problema? É a mesma coisa, quanto mais você estuda, melhor você fica. E aí você se torna um instrumento fantástico na mão da espiritualidade, porque qualquer tipo de problema, qualquer tipo de espírito, ela pode encaminhar para aquele médium, não só aquele limitado a uma deficiência ou alguma situação em especial. Mas no início, os médiuns têm sim essa afinidade. Eu recebo mais espíritos orgulhosos, mais espíritos suicidas, mais espíritos vaidosos. Há uma certa afinidade. Há uma coisa que nós vamos estudar lá na frente, não é agora, que são as leis espirituais. No caso das reuniões mediúnicas, da mediunidade, existem duas leis que infalíveis. Uma é o que nós chamamos de uma sintonia vibratória. O que significa isso? A sintonia vibratória é uma sintonia orgânica. Tem que haver uma sintonia orgânica entre o organismo do médium e o perispírito do espírito que vai se comunicar. Isso não tem nada a ver com evolução. Pode ser o espírito menos evoluído com um médium evoluído. Se não houver essa sintonia orgânica, física, não se dá a comunicação. Eu quero me comunicar pela Evelyn, mas eu não consigo. Eu consigo por outra pessoa, ok? Isso é uma lei que está presente. E a outra é isso que você falou, a questão da sintonia realmente de moral, de moralidade, da sintonia vibratória nesse sentido, tá? Que no início é mais limitada e à medida que você se amplia, você vai se tornando mais flexível, tá bom? Principalmente os médios que cobram, isso não é nada bom. Tenho certeza que foram espíritos zombeteiros que estavam se aproveitando da nossa besteira e infantilidade. É possível, é bem provável, tá? A depressão pode atrair espíritos obsessores? Pode, tá? A depressão, ela pode, na realidade, nós nunca estamos sozinhos, nunca. Ok? Se nós estamos bem, atraímos espíritos bons. Se nós estamos entristecidos, melancólicos, atraímos espíritos naquela condição, tá? Então, se eu estou nessa condição, eu já vou atrair espíritos naquela mesma condição. Dentre esses espíritos, pode haver espíritos que querem me obsediar, como uma vingança, me prejudicar mesmo, ou apenas eu atraio espíritos na mesma sintonia, mas que não têm uma relação direta comigo, não querem me prejudicar, mas estão na mesma sintonia vibratória. Mas pode atrair espíritos obsessores? Sim, pode, ok? Meus amores, nossa live já acabou. O espírito escolhe o médium para dar a comunicação, e o espírito pode tentar escolher, mas se ele não estiver dentro dessas duas leis que eu falei, ele não consegue se comunicar. Eu posso escolher a Evelyn, mas se eu não tiver essa sintonia vibratória, que é orgânica, por exemplo, eu não consigo, tá bom? Meus amores, não dá mais tempo, nossa live acabou, temos ainda algumas perguntinhas. Aquilo que eu não consegui responder, quem tiver interesse pode mandar para o meu privado e eu encaminho um áudio no direct ou respondo para vocês. Tá bom, meus queridos? Lembrando que mediunidade de psicografia, nós vamos continuar o estudo no capítulo 15, estamos no 13. Vamos ver o 14, o 14 é longo, normalmente irão gastar mais ou menos umas 2 aulas, umas 2 segundas-feiras, e depois nós vamos adentrar no capítulo 15, que é médiuns psicográficos. Aí vamos voltar nesse assunto, tá bom? Meus amores, vamos fazer a nossa prece então para que nós possamos finalizar a nossa live, agradecendo sempre a Papai do Céu o amparo e o auxílio, certo? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, elevando o pensamento ao Mestre amado Jesus, sempre agradecendo pela oportunidade sublime do estudo contigo, Mestre. Agradeço também a participação de todos esses corações maravilhosos que aqui estiveram conosco. Que todos nós juntos possamos estar sempre estudando, nos aprimorando, adquirindo conhecimento e, acima de tudo, aprendendo a amar. Amar encarnados, amar os desencarnados, amar a Deus, amar ao próximo. Que tu nos envolva, Mestre querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amores, um grande beijo, sempre uma grande alegria estar com vocês. Amanhã tem Rosas do Evangelho e espero vocês também. Beijos, beijos e até semana que vem.